A Polícia Federal e o Ministério Público cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão na Bahia e no Distrito Federal durante a segunda fase da Operação Mover Clean, que investiga uma organização criminosa que desviava recursos públicos. Janaína Camelo de volta com informações ao vivo. Quanto esse grupo movimentou, Janaína? Pois é, Lívia, um valor aí bilionário de 1 bilhão e 400 milhões de reais, provenientes aí de contratos superfaturados, obras aí também, de contratos superfaturados, e tudo isso envolvendo emendas parlamentares. Então, só para relembrar, a primeira fase dessa operação aconteceu no último dia 10 agora, de dezembro, quando 17 pessoas foram presas nessa operação, a maior parte dessas pessoas empresários, como, por exemplo, o Marcos Moura, que é conhecido como o Rei do Lixo na Bahia, um empresário muito conhecido na Bahia, e também o vereador Francisquinho Nascimento, que é o vereador da cidade de Campo Formoso, do União Brasil, e ele inclusive é primo de Elmar Nascimento, deputado federal aqui na Câmara dos Deputados, também deputado aí pelo União Brasil. Então, é um esquema envolvendo principalmente aí o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DINOX, na Superintendência da Bahia. O DINOX é uma autarquia federal que é ligada ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, como é que esse grupo criminoso agia? Eles elaboravam contratos fraudulentos, firmavam aí acordos, convênios com órgãos públicos, como, por exemplo, o DINOX. As empresas envolvidas superfaturavam valores, aplicavam sobrepreços e repassavam propinas por meio de empresas de fachada a pessoas ligadas a prefeituras de vários municípios da Bahia. Então, segundo a Polícia Federal, desses 1 bilhão e 400 milhões de reais desviados, 825 milhões correspondem só a valores contratos públicos firmados neste ano de 2024. Então, agora estão sendo cumpridos, nessa segunda fase dessa operação, 10 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. Como você disse, Lívia, aqui em Brasília e também na Bahia, nos municípios na capital Salvador, também em Lauro de Freitas e Vitória da Conquista. Também foi apreendido aí 4 milhões e 700 mil reais, que seria uma parte do valor aí que foi obtido por esse esquema criminoso. Quem foi preso hoje? Essas 4 prisões preventivas. O vice-prefeito de Lauro de Freitas, que é o Vidigal Cafezeiro Neto, o secretário de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista, que é o Lucas Dias, o lobista Carlos André, que é tido ali como operador do grupo, e também, Lívia, um policial federal, que, segundo aí essa operação, ele atuava ali como um infiltrado e repassava informações para essa quadrilha. Então, essa operação está apurando aí, em todas essas investigações, envolve crimes como corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação e contratos, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. A operação continua em andamento, porque nem todos os mandados de busca e apreensão, são 10 mandados, foram cumpridos, eles ainda estão sendo cumpridos, e ao longo do dia a gente vai ter mais informações com relação a essa operação. Lívia, você. Então, assim que você tiver mais informações, é só nos acionar. Obrigada, Janaína Camelo. Bom trabalho para você. Vamos ouvir a Deise e o Beraldo, começando agora com o Beraldo. Beraldo, é mais um exemplo que mostra para a gente a importância da transparência, rastreabilidade das emendas parlamentares, não só das emendas, recursos públicos como um todo, né? O caminho do dinheiro precisa ser acompanhado. Mas focando aqui na questão das emendas parlamentares, que tem tudo a ver com essa operação. Naturalmente, já há uma preocupação com irregularidades de recursos serem destinados com finalidade política, sobretudo em ano eleitoral. Mas aí, quando a gente fala de crimes dessa proporção, a preocupação fica ainda maior, né? Essa cobrança do STF, até essas críticas que o Congresso fez ao que o Congresso, muitos acusaram de dobradinha entre STF e o governo para atrasar esses repasses, tem até pontos que precisam ser questionados e até criticados, mas que não há como negar que a transparência e a rastreabilidade são pontos fundamentais na destinação desses recursos públicos. Pois é, Lívia, essa operação mostra que o Brasil continua sendo um país onde o crime compensa. O crime de corrupção, ele não é
algo que gera receio, que gera preocupação nesses agentes públicos que estão aí simplesmente esperando uma oportunidade. Veja que aconteceu a Operação Lava Jato, um momento em que o cidadão comum achou que haveria um novo patamar de moralidade na gestão pública. Entretanto, aqueles presos, aqueles que confessaram seus crimes, os desvios de dinheiro público, superfaturamentos, repasses de malas de dinheiro para cima e para baixo, nada disso teve uma consequência concreta. O que a gente viu foi que essas pessoas simplesmente foram liberadas, estão aí vivendo as suas vidas, estão ocupando cargos no poder. Enfim, nada valeu a pena para o povo brasileiro e demonstra que o Brasil continua sendo essa carne ali onde as piranhas vão morder para tirar tudo que podem. Se forem pegos, deram azar. Não é que eles estavam esperando isso. E a gente precisa frisar uma coisa. Esse rei do lixo da Bahia é um modelo de operação que está replicado em todos os estados brasileiros. Há denúncias 1000. É preciso que se investigue, mas, sobretudo, que depois do processo concluído, que essas pessoas paguem pena e sirvam de exemplo de um Brasil onde ser corrupto, ser corruptor, não vale a pena. Beraldo, eu fico pensando nessa falta de limite que existe no Brasil entre patrimônio público e privado, né? É impressionante como a gente se acostuma a ouvir representantes públicos tomando conta da coisa pública em detrimento privado, né? Isso é uma coisa que não surpreende mais no Brasil. E deveria. E é um desafio histórico nosso, né? E outra coisa que eu fico me perguntando também como são persistentes as fragilidades na governança pública brasileira, né? Como que os agentes públicos sempre acabam se beneficiando daquilo que não deveria nem passar perto deles, né? Embora essas ações, como essa que a gente está vendo da Operação Everclean, elas demonstrem uma capacidade investigativa do Estado, elas também ressaltam, por outro lado, uma incapacidade, como o Beraldo estava falando aqui, de prevenir essas práticas no nível estrutural mesmo, porque volta e meia elas acontecem. Então, sem uma reforma, e aí eu vou ao encontro do que a Lívia falou aqui, sem uma reforma ampla na gestão pública e uma maior transparência nos processos, essas operações punitivas, elas vão se tornar cada vez mais frequentes, serão sempre mais punitivas do que preventivas e elas vão perpetuar na sociedade a sensação de um combate pontual, em vez de uma solução sistêmica. E aí o problema vai prevalecer e vai se perpetuar, né? Então, esse desafio histórico, ele vai continuar. Não existe limite entre patrimônio público e privado aqui no Brasil.